nosso grupo é Estaminas e escolhemos o episódio 1 da temporada 2 de Parásitos Assassinos. O nosso episódio acontece com dois amigos, o Denis e o Ralph, que foram tirar férias no Caribe. Eles estavam na praia quando o Ralph se queixa de dores de cabeça muito fortes. Denis desconfia que seja pela quantidade de bebida, porém eles não beberam uma quantidade muito grande. Mesmo assim, Ralph se retira para descansar no quarto até a dor de cabeça passar. No dia seguinte, eles decidem ir a um camping. O Ralph já amanheceu sem dores de cabeça, sem queixas. No caminho, Denis observou que ele estava meio abatido, mas mesmo assim eles decidiram ir nadar no lago. Quando o Ralph sai do lago, ele já sai sentindo mal e inicia uma crise epilética. Ele foi levado para o hospital local, onde foram iniciados alguns exames. E só que os exames eles não foram muito precisos, né? Acusaram que poderia ser uma infecção, um defeito congênito ou um tumor maligno. E assim que o Ralph voltasse, né, para o estado dele, ele deveria procurar um neurologista para saber a causa da enxaqueca. Em Buffalo, ao iniciar o tratamento com o Dr. Mark, ele identifica em Ralph uma lesão. Então o médico pergunta para Ralph se ele visitou alguma região ou foi para algum lugar onde poderia haver a suspeita de existir algum parasita. Então Ralph relatou que ele foi visita geralmente regularmente o Haiti. E o Haiti é uma região onde o saneamento é muito deficitário. Então o médico logo associou que a visita de Ralph poderia ser a causa ou a etiologia desse possível aparecimento dessa lesão. Os médicos realizaram mais exames e confirmaram que Ralph tinha neurocisticercose e tem como agente lógico a teniasólio, e ele resolveu tratar com medicamento e fazer exames de imagens de 6 em 6 meses para acompanhar a evolução da doença. E se caso tivesse algum sintoma, ele tinha que voltar no hospital para acompanhar a evolução da doença. Ela é uma doença causada pela teniasólio ou pela tenias saginata, e ela também pode ser apresentada no cisticercose na forma de cisticecos. A teniasólio, ela apresenta as formas de verme adulto, de ovos e também de cisticerco. Os vermes adultos, eles são encontrados parasitando o intestino humano, no hospedeiro definitivo, que é o homem. Os ovos são eliminados nas fezes, assim como as proglótides, que também são encontradas eliminadas pelas fezes. E os cisticecos, eles são encontrados em tecido muscular, cardíaco, também em regiões cerebrais e também pode ser acidentalmente encontrado nos órgãos de suínos. E entre as principais formas de transmissão, existe a infecção, a transmissão. Pode seguir? Entre as principais formas de transmissão, existe a transmissão externa, que é quando a pessoa ingere os ovos encontrados no ambiente. O verme adulto da teniasólio, na sua morfologia, ele apresenta o scolex, o colo e o estróbilo. O scolex é nada mais do que a cabeça. Ele está localizado na região anterior e ele possui 4 pentosas que servem para fixação na superfície da cabeça. Ele possui uma coroa, é como se fosse a coroa, mas é o rostelo. E nesse rostelo possuem os acúlios, que são uma espécie de ganchos que também atuam como agentes de fixação. E ao longo do colo, cada segmento dela formam as proglótides. E as proglótides são dos tipos jovem, maduras e imaturas. O ciclo desse parasita vai se iniciar quando as proglótides grávidas vão ser eliminadas para o meio exterior por um indivíduo parasitado e vai ser eliminada por meio das fezes. E essas proglótides grávidas no meio exterior, elas vão liberar milhares de ovos, onde esses ovos vão viver em ambiente úmido e protegido da luz. O suíno, que vai ser o hospedeiro intermediário, ele vai ingerir esses ovos e esses ovos vão chegar no estômago e vão se tornar larvas oncosferas. A partir disso, ele vai para o intestino delgado, onde
vai sofrer ativação e liberação da casca do ovo por meio dos sais biliares. E de lá eles vão penetrar as vilosidades, onde vão permanecer por lá por 4 dias. Após isso, eles vão penetrar as vênulas, onde vai atingir os vasos e veias linfáticas mesentéricas. E através do sistema circulatório, eles vão ser transportados para todos os órgãos do organismo, até atingirem o local de implantação por meio do bloqueio capilar. As oncosferas vão perder os acúleos e vão se desenvolver em cisticercos em tecidos moles, como língua, músculos esqueléticos e cardíacos e cérebro, mas eles vão preferir músculos com maior oxigenação e movimentação, como cérebro, coração e língua. A infecção humana ela vai ocorrer por ingestão de carne mal cozida ou crua, de suínos ou bovinos ou de água. A ingestão desse cisticerco vai sofrer a ação do suco gástrico e vai se invaginar no intestino delgado. E no intestino delgado elas vão sofrer transformação e vão se transformar em tênia adulta, que elas podem chegar até 8 metros. 3 meses após a ingestão do cisticerco, elas podem ser eliminadas em proglotes grávidas e assim vai se iniciar o ciclo. O humano vai ser o hospedeiro definitivo desse parasito porque na fase adulta ele vai se alojar no intestino delgado e na fase do cisticerco ele vai penetrar em tecidos moles, de preferência com maior oxigenação e maior movimentação. Os ovos da tênia têm preferência por órgãos com grande perfusão de sangue, como músculos e cérebro. Eles se desenvolvem em cisticercos que normalmente têm uma vida limitada e após sua morte são degradados pelo mecanismo de defesa do corpo. Quando os cisticercos chegam à região adequada para se instalar, se fixa e começa a formar membranas. A membrana mais externa do cisticerco tem características endoteliais. Ela isola completamente o cisticerco do organismo, então ele não fica visível para o sistema imunológico. Essas são as membranas que envolvem o cisticerco. Quando o cisticerco morre, ele quebra essas membranas, rompe, e o sistema imunológico entra em contato com o cisticerco e inicia um processo inflamatório tipo granulomatoso que acaba curando, eliminando grande parte desse cisticerco. Ao fazer um exame de imagem, eu posso encontrar um cisticerco em uma das diversas etapas da sua vida. A fase de cisto, que é bastante parecido com outro cisto de partes diferentes do corpo, forma por uma lesão arredondada, com conteúdo aparecendo água, paredes lisas, que podem ou não ser identificadas. Tem também a fase granuloma, se caracteriza pela grande quebra da barreira hematocefálica e muitas vezes é nessa etapa que o paciente começa a sentir os sintomas. Encerrando o processo inflamatório, fica como sequela normalmente uma calcificação pequena, arredondada, bem densa, colocado normalmente na posição superficial. Raramente, o cisticerco, em vez de ficar dentro do parênquima, pode cair dentro das cisternas e daí não consegue crescer. Ele tem um sistema de degeneração hidrópica, morre o cisticerco, desaparece o escólex, mas o cisticerco incha e forma como se fosse um balão que se torna dentro da cisterna, e essa é a forma chamada rancemosa, dando aspecto de cacho de uva. São essas formas aqui. No caso dos vermes adultos, os anticorpos atuam na eliminação, através de um mecanismo denominado ciclotoxicidade celular mediada por anticorpos, mais conhecido como ADCC. A estimulação crônica pelo euminto ativa as células TH2, que auxiliam a célula B na produção de anticorpos do isotipo IgE, IgG e IgA. Esses anticorpos são capazes de se ligar aos eumintos e suas porções Fc são reconhecidas pelos mastócitos e eosinófilos, promovendo a ativação dessas células e, consequentemente, a liberação do conteúdo de seus grânulos.
O principal mecanismo da imunidade inata contra os patógenos extracelulares é a fagocitose. No entanto, organismos como os eumintos são muito grandes para ser fagocitados, o que é no caso da Taenia solium. A via alternativa do sistema complemento pode ser ativada levando à opsonização, fagocitose, lise do celular do patógeno e amplificação da inflamação. O interferon do tipo 1 é produzido por células infectadas e impede a infecção de outras células via a produção de proteínas antivirais. A imunidade humoral é a resposta imune adaptativa predominantemente contra patógenos extracelulares. Os anticorpos produzidos podem neutralizar o agente ou toxina, promover a opsonização, fagocitose, ativação do complemento e atuar como ADCC. Eu vou falar sobre a epidemiologia e as principais formas de prevenção. A cisticicose ela ocorre principalmente nos países da América Central, América do Sul, África, Ásia e Austrália. Nos países em desenvolvimento da África, da Ásia e da América Latina, ela é considerada endêmica e ocorre esporadicamente nos países industrializados e nos países de religião muçulmana, porque eles não se alimentam de carne suína. E estima-se que anualmente são infectados no mundo todo cerca de 50 milhões de pessoas, acarretando a morte de 50 mil. E na América Latina, calcula-se que a taxa de prevalência por neurocisticicose é de 100 casos por 100 mil habitantes. E no Brasil, não se tem dados recentes de contaminação em animais, porque as incidências de casos, as estatísticas dos matadouros, elas fornecem informações importantes com relação às áreas de maior ou menor endemias, Então isso ajuda muito no controle. Porém existe ainda uma larga distribuição da T. solium no Brasil, devido às precárias condições de higiene que ainda tem em grande parte da população, os métodos de criação extensiva de animais, os hábitos de ingestão de carne, tanto mal cozida ou mal passada. E ainda existe a criação de animais, de porcos, de forma precária, próximo a habitações que não têm tratamento de esgoto, e isso faz com que haja uma contaminação. E da mesma forma pode também haver a contaminação dos bovinos, através das pastagens contaminadas e dos rios e lagos, que às vezes tem esgoto próximo ao ar livre. E a contaminação humana por ovos da T. solium, elas ocorrem através do mecanismo de heteroinfecção, que podem ser vários, tanto por água, alimentos contaminados, disseminação da T. solium por moscas, baratas, acidentes de laboratório. Muitas vezes o técnico ele se contamina acidentalmente pelo contato com fezes humanas contaminadas, e também através de práticas de sexo oral. As formas de prevenção seria impedir o acesso desses animais, tanto suínos como bovinos, à contaminação com fezes humanas. E melhorar o sistema de saneamento básico, de água, de esgoto, de tratamento de fossas. E ter também o tratamento, quando houver casos humanos, que haja tratamento em massa, para evitar a proliferação. Instituir serviço regular de educação em saúde, está sempre conscientizando a população sobre questões de higiene, de saneamento, e orientar a população a não comer, a não consumir carne crua ou mal cozida, ou mal passada, e estimular a melhoria do sistema de criação de animais, não criar os animais soltos, que haja uma inspeção rigorosa das carnes, uma fiscalização dos abatedouros, dos matadouros. E vou falar agora sobre o diagnóstico, como que pode estar sendo identificado a cisticicose.
O primeiro deles seria o clínico, né? O clínico envolve aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. O primeiro passo, né, o médico ele faz a anamnese com o paciente, onde ele tenta obter o máximo de informações possíveis, né, sobre o paciente, onde ele vive, quais são os hábitos alimentares dele, se ele tem costume de comer carne mal passada, como que é a qualidade da água, né, que ele ingere, onde ele vive, se tem saneamento básico, se tem tratamento de esgoto, se existe algum relato, né, da família que teve alguma contaminação, né, por T-sólium. E o diagnóstico laboratorial, ele se baseia na pesquisa do parasito através de biópsias, necrose e cirurgias. O cisticerco, ele pode ser identificado por meio direto também, dependendo da localização dele, né? Então, pode ser feito um exame oftalmoscópio, né, que é o exame de fundo de olho, ou pela presença de nódulos, né, subcutâneos, isso é identificado no exame físico. O diagnóstico imunológico ele tem o objetivo de analisar anticorpos no soro, né? Pode ser de classe IgG, IgM, IgE e IgA. E correlacionar esse exame imunológico com o exame clínico e com o exame tomográfico. Os exames de neuroimagem, antigamente era muito utilizado o raio-x, só que o raio-x ele tem um resultado muito limitado, porque ele só consegue mostrar evidências dos cisticércicos quando eles estão calcificados. E nisso, quando eles se calcificam, a pessoa já está infectada já há muitos anos. Então, não é um exame tão eficaz. E hoje em dia é utilizado mais tomografias e ressonância magnética, porque elas produzem um resultado bem mais preciso, né? Elas trazem informações bem mais precisas, como a localização, o número, a fase do desenvolvimento e a evolução dos cisticercos. E essas são as causas, né, dos exames clínicos que podem ser identificados. A cisticercose humana é responsável por graves alterações nos tecidos e diversas manifestações clínicas. O cisticerco pode se alojar em diversos tecidos musculares, subcutâneos, tecidos cardíacos, tecidos nervosos, glândulas mamárias, inclusive tecidos do sistema nervoso. A forma muscular ou subcutânea é a forma sintomática do cisticerco. Os cisticercos alojados geram uma reação local e formam uma membrana fibrótica, que com a morte do hospedeiro formam as calcificações. Uma grande quantidade de cisticerco no tecido muscular pode ocasionar dor, fadiga e câimbras. O indivíduo que apresenta cisticercose muscular cardíaca pode apresentar sintomas como dispneia, arritmias, palpitações e ruídos anormais, caso os cisticercos estejam presentes nas válvulas cardíacas. Já na cisticercose ocular, o cisticerco alcança a região por meio dos vasos da coroide e se instalam na retina. Com o desenvolvimento da larva, pode ocorrer a perfuração ou descolamento na região. E isso gera consequências inflamatórias exudativas e uveites. Como consequência, pode haver, dependendo do tamanho da lesão, pode ocorrer a perda parcial ou total da visão e até mesmo a perda do globo ocular. Já na neurocisticercose, as manifestações clínicas variam de acordo com alguns fatores, como por exemplo, o tipo morfológico do parasito, a quantidade e a localização, além do sistema imunológico do hospedeiro. Geralmente ocorre processos irritativos, vasculares e obstrutivos. Pode ocorrer a hipertensão intracraniana, hidrocefalia e os casos de epilepsia são associados às calcificações após a morte do parasito. Parenquimatosa geralmente apresenta um bom prognóstico.
Pacientes com número pequeno de cisticercos geralmente são assintomáticos, no entanto, podem apresentar crises epiléticas. Já pacientes com uma grande quantidade de cisticercos na região do encéfalo podem apresentar a hipertensão intracraniana, déficit cognitivo e crises de difícil controle. A hipertensão intracraniana pode ser consequência da encefalite, uma grave infecção que leva a uma resposta inflamatória que gera um grave edema cerebral difuso. O cisticerco é capaz de driblar o sistema imunológico do hospedeiro por desenvolver mecanismos de escape. O componente C1q do sistema complemento pode ser inibido devido a uma proteína chamada paramiosina, que é um antígeno presente na membrana do parasito. O tratamento atualmente é medicamentoso. Se mostra bastante eficaz em relação à neurocisticercose, mas a eficácia varia do perfil do paciente, podendo não agir da mesma forma com todos. O principal objetivo do tratamento farmacológico é destruir os cisticercos e controlar o surgimento de possíveis reações inflamatórias, evitando a continuidade do processo resultante da degeneração dos cistos. A maior parte dos pacientes com neurocisticercose apresenta quadros de epilepsia, sendo que nesses casos são indicados medicamentos antiepilépticos para o controle das crises, sendo usado até o desaparecimento das lesões ativas. O tratamento cirúrgico vem diminuído com o tempo, já não é tão usado, sendo indicado apenas para alguns casos de derivação do ligoencefalo raquidiano, no caso da hidrocefalia secundária, e da remoção dos cistos intraventricular ou no espaço subaracnoide, quando for possível.